Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui para o quinto vídeo da série, tá? Eu vou dedicar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a estratégia do meu processo, tá? De como eu corri atrás para montar essa estratégia, tá? Então assim, como eu comentei lá no segundo vídeo que eu falo do meu perfil profissional, de quando eu parei para entender o meu perfil profissional, o que eu já tinha feito no passado e o que eu poderia usar de legal para eu montar uma proposta para os Estados Unidos, eu defini que a minha proposta seria trabalhar para aumentar a produtividade de pequenas e médias empresas dos Estados Unidos, fazendo a aplicação de uma versão do programa Brasil Mais Produtivo, que foi o programa de consultoria que eu ajudei a construir aqui no Brasil. Foi algo bastante relevante aqui dentro do país, tá? Então, assim, para poder reforçar essa estratégia, o que eu pensei em fazer? Criar um portfólio e mostrar nesse portfólio tudo o que eu fiz, né? Para quê? Para justamente demonstrar a importância desse projeto que eu tive essa oportunidade de trabalhar bastante dentro dele, tá? Então, eu comecei com essa estratégia fazendo o quê? Fazendo pesquisas aqui dentro do Brasil de tudo o que foi publicado sobre esse programa nacional, tá? Então, como eu comentei, se você for lá no Google e escrever Programa Brasil Mais Produtivo, vai aparecer um monte de coisa lá, tá? A gente teve uma série de versões desse programa. A versão que a gente vai rodar agora, por exemplo, nesse ano, ela relembra, né, essa que eu estou usando na minha petição, tá? Então, é um programa bem estruturado de abrangência nacional, tá? Então, o que eu fiz aqui, tá? Eu juntei no processo algumas evidências para demonstrar isso. Então, por exemplo, eu tenho esses PDFs aqui de reportagens que foram publicadas, né? Então, por exemplo, aqui, né, um que saiu no G1, né? Com o Brasil mais produtivo, empresas têm melhora de 52% na produtividade. Então é um número legal. Foi publicado num veículo de imprensa de grande relevância do país, tá? Então o que eu fiz? Eu selecionei algumas matérias, né? Mandei elas em português com a devida tradução em inglês para poder mostrar a relevância desse projeto, tá? Inclusive, esse programa ele passou por uma avaliação do IPEA, junto com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, né? Essa comissão aqui é uma comissão dentro da ONU, tá? Da Organização das Nações Unidas. E aqui nessa avaliação, eles chegam à conclusão e deixam claro que esse programa ele é efetivo para ser utilizado como política pública, porque com baixo custo, em curto espaço de tempo, é possível aumentar a competitividade dessas pequenas e médias empresas com a aplicação desse programa, tá? Então, isso aqui é um relatório bastante grande, ele tem umas 130, 150 páginas, se eu não me engano, e eu só peguei as páginas que foram relevantes para poder colocar no meu processo, tá? Então assim, com exceção de um ou outro artigo que eu coloquei todas as páginas, todos os demais, que era algo muito grande, eu coloquei somente o essencial, aquilo que o oficial precisava ver, tá? Então, por que eu montei isso? Para poder mostrar a grandiosidade do programa como um todo e para mostrar que o que eu queria fazer dentro dos Estados Unidos era de alguma forma tentar replicar isso lá, tá? Como eu comentei, né? Eu cometi uma série de erros que não deixaram isso tão claro para o oficial, e aí ele pediu mais informações e lá na frente acabou negando o meu processo, tá? Então, o que mais que eu produzi? Isso aqui eu produzi, tá? Eu produzi um documento aqui, tem 10 páginas, nada muito grande, que eu conto a história do programa, como ele nasceu, coloquei esses QR Codes aqui, links para o oficial poder acessar vídeos, esse tipo de coisa, esquece, tá? A gente já tem evidência que o oficial ele não abre nenhum link, ele só se baseia nas evidências que você manda. Então botar link, QR Code, esquece, não funciona. Então aqui eu contei a história, aqui tinha links para vídeos, esse tipo de coisa, mostrei como o programa nasceu, como ele foi aplicado como política pública e como que o IPEA fez a avaliação dele, né?
Ao todo aí deu algo em torno de 3.600 empresas na primeira fase, tá? Então falei dos desafios, o modelo de consultoria que foi aplicado e o que eu fiz nesse programa, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi toda ou grande parte do material de treinamento para os consultores, né? Então, em algum momento, até está escrito aqui, ó, para rodar essa primeira fase a gente precisava de 400 consultores capacitados no país, né? Então eu escrevi os materiais e fui tutor das turmas que treinaram esses consultores, tá? Então, inclusive, ó, tem um livro, esse livro aqui, 60% dele fui eu que escrevi, para poder capacitar esses consultores, tá? Eu preparei os materiais, fui tutor das turmas, eu fui coaching, né? Fui coach de consultores, né? Rodei aí alguns estados do país, dando treinamento para esse pessoal. Fui suporte técnico da metodologia da consultoria, então sempre que alguma coisa engasgava ou começava a dar algum problema no país, o Departamento Nacional do Senai me envolvia e a gente fazia algumas videoconferências, esse tipo de coisa, para poder acertar alguns pontos que a gente estava tendo problemas e ajudar a direcionar o pessoal no país para que o programa rodasse de uma forma fluida, tá? Então, legal. Então, eu mostrei algumas coisas dos materiais, mostrei fotos aqui das visitas que eu fiz em alguns estados, né, para poder fazer essa primeira etapa de consultoria, né? Então, a gente tinha consultores muito capacitados, mas a gente também tinha consultores que estavam em treinamento, então era um professor de sala de aula, não tinha vivência no chão de fábrica, precisava entender como iniciar a consultoria, como identificar um ponto legal para poder trabalhar e conseguir esses ganhos, tá? Então, montei esse materialzinho aqui, um pequeno portfólio, e é claro, eu juntei mais documentos aqui para poder dar uma engordada no meu processo, né? Mostrei que eu cheguei a criar um canal onde eu divulgava treinamentos, né, mas nenhum aberto, né? Eram vídeos não listados, né? Então o pessoal que tinha o link tinha acesso, então alguma coisa muito específica eu preparava os treinamentos e deixava tudo isso disponível para o pessoal, tá? Então tá aqui, tá? Então, legal. O que eu posso dizer que eu aprendi aqui, né? Eu acredito que vocês lembram disso, né? Eu comentei nos outros vídeos, né, que esse visto ele tá pautado em cima da proposta que você vai fazer, né? Depois que eles avaliam a proposta, eles vão ver a tua preparação para poder executar isso, tá? Então, o que eu quis fazer aqui que eu julgo que talvez eu tenha errado nesse ponto aqui? Eu foquei muito em mostrar o que era o programa, certo? Para poder dar um ar de grandeza para ele, tá? Para mostrar, olha, isso aqui faz parte da minha proposta, mas quando eu fui escrever isso na minha cover letter, eu não detalhei como que eu iria fazer isso e nem mandei nenhum plano que demonstrasse como que eu ia executar isso aqui, tá? Esse processo, isso até tá lá nos manuais, ele tem um probleminha. Não que tenha um probleminha, né? Ele tem um fator de discricionariedade, tá? Quer dizer o quê? Que o oficial ele tem o poder de aceitar ou negar a tua petição, tá? Aprovar ou negar, de acordo com o entendimento dele, tá? E ele vai ter que escrever uma justificativa para isso, tudo ele vai ter que justificar, no processo existe isso, mas ele tem o poder, tá? O que a gente viu no passado é que muita coisa passava, era aprovada, somente mostrando alguma coisa sobre o perfil da pessoa, alguma coisa sobre a proposta e mesmo sem um detalhamento, tá? E eu acho que eu tive o azar de ter mandado a minha petição bem na hora da virada de chave, tá? Que isso não estava mais passando, tá? Então eu foquei muito em mostrar isso aqui e não foquei em dizer como eu ia fazer isso aqui. Tá, então esse eu julgo como um dos maiores erros da minha petição, tá? Uma outra coisa, tá? Nesse momento aqui eu já estava correndo atrás de cartas de recomendação, que é uma das peças fundamentais do processo. Por que eu digo que isso foi um erro, tá?
porque as cartas elas servem para evidenciar coisas que você fez, resultados que você entregou de acordo com a tua estratégia, tá? Então, primeiro foca na tua estratégia, depois que ela estiver legal, aí você vai atrás das cartas, porque aí você vê assim, olha, tem um gap aqui, eu estou dizendo que eu vou treinar, sei lá, 5.000 pessoas em tanto tempo e essas 5.000 pessoas vão entregar um resultado fenomenal para o país. Beleza. Então seria importante que você mostrasse que você sabe treinar, tá? Então, uma vez que você está dizendo que vai treinar, você pode pedir para alguém colocar na carta de recomendação essa tua habilidade e mostrar como que você fez o diferencial em algum projeto que você trabalhou por causa dessa tua habilidade. Então você consegue cobrir essas falhas, esses gaps que pode ter na tua petição, tá? Então uma dica que eu posso deixar aqui, monta a estratégia primeiro, tá? Deixa tudo redondinho, só depois disso vai atrás das cartas de recomendação, não faça como eu fiz. Tá bom, gente? Bom, eu acho que sobre o portfólio e definição, organização da estratégia que eu fiz na minha petição inicial é isso aqui, tá? Isso aí, gente. Vamos para o próximo.